4 de maio de 2026, os Estados Unidos deram início à Operação Project Freedom, uma vasta ofensiva militar destinada a desmantelar o controle do Irão sobre o Estreito de Hormuz. Esta passagem marítima, com apenas 33 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito, é considerada o nervo óptico da economia global, por onde transita diariamente cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo. A intervenção norte-americana surge após meses de tensão extrema, durante os quais Teherã utilizou o estreito como uma ferramenta de pressão econômica e geopolítica, bloqueando a navegação e impondo taxas de passagem. O almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, confirmou que a operação envolve o destacamento de contratorpedeiros com capacidade de defesa de mísseis balísticos, mais de 100 aeronaves e plataformas não tripuladas multidomínio, operando em coordenação com 15 mil militares concentrados na região. O contexto desta crise remonta a 28 de fevereiro de 2026, data em que os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Epic Fury. Esta campanha militar de larga escala visou as infraestruturas de mísseis balísticos, o programa nuclear e as capacidades navais do Irão, resultando ainda no assassinato do líder supremo, Ali Khamenei, nas primeiras horas do ataque. Em resposta, o Irão lançou a Operação True Promise 4, alargando o conflito a 7 países vizinhos: Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iraque, no espaço de apenas 48 horas. Embora um cessar-fogo temporário tenha sido mediado a 8 de abril, a estabilidade regional permaneceu precária, com a marinha iraniana a manter o que foi descrito como um bloqueio asfixiante ao comércio marítimo internacional. Até o momento da ativação da Operação Project Freedom, a situação no Golfo Pérsico era de paralisia quase total. Mais de 1.150 embarcações comerciais e 22.500 marinheiros encontravam-se retidos, incapazes de navegar perante a ameaça de minas navais e ataques de drones iranianos. O encerramento de facto do estreito provocou uma escalada nos preços da energia e na inflação global, afetando economias de Tóquio a Berlim. Enquanto a diplomacia falhava em garantir a livre circulação, o Irão passou a cobrar taxas superiores a $1 milhão por cada navio que tentasse transitar sob as suas condições. Esta situação de refém econômico forçou a administração norte-americana a transitar de uma postura de dissuasão para uma aplicação direta de poder militar, estabelecendo o Estreito de Hormuz como o ponto de estrangulamento mais perigoso do planeta à data de hoje, 6 de maio de 2026. O núcleo operacional da Operação Project Freedom revela um destacamento massivo de meios tecnológicos e de combate, desenhado para anular a estratégia de guerra assimétrica da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Segundo dados confirmados pelo Comando Central dos Estados Unidos, a Força Aérea mobilizada inclui caças de quinta geração F-35, aviões de guerra eletrônica EA-18G Growler, especificamente concebidos para cegar os radares e sistemas de defesa aérea inimigos, e os aviões de ataque A-10 Thunderbolt, conhecidos pela sua eficácia na destruição de alvos navais ligeiros com canhões rotativos de 30 mm. Esta frota é apoiada por bombardeiros B-2 Spirit, que já haviam participado na anterior Operação Epic Fury, e por uma rede de reabastecimento e vigilância baseada na base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. Apesar de a base ter sofrido danos em infraestruturas de combustível e hangares durante os ataques retaliatórios iranianos, a sua resiliência permitiu a manutenção de surtidas contínuas sobre o estreito. No domínio naval, a espinha dorsal da operação assenta em contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, equipados com o sistema de combate Aegis.
Estes navios têm a capacidade de monitorizar e interceptar simultaneamente centenas de ameaças, desde enxames de drones a mísseis de cruzeiro. A eficácia deste sistema foi testada a 4 de maio, quando o almirante Brad Cooper relatou a neutralização de múltiplas investidas iranianas através do que denominou uma aplicação clínica de munições defensivas. No início da operação, helicópteros de ataque AH-64 Apache e MH-60 Seahawk foram utilizados para eliminar 6 embarcações rápidas iranianas que ameaçavam o transporte comercial. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, confirmou posteriormente que o número de embarcações rápidas destruídas subiu para 7 nas horas iniciais da ofensiva, enquanto o presidente Donald Trump descreveu o armamento remanescente de Teherão como armas de brincar, numa tentativa de desvalorizar a moral das forças do IRGC. Para além do confronto direto, a componente não tripulada e submarina desempenha um papel crítico na reabertura das rotas de navegação. Drones armados Mk-9 Reaper realizam patrulhas persistentes, enquanto veículos de superfície e submarinos autônomos executam operações de varrimento de minas. Estima-se que, desde março, as forças dos Estados Unidos tenham destruído 16 navios lança-minas iranianos. Relatórios de inteligência indicam que, embora a Operação Epic Fury tenha devastado cerca de 85% da base industrial de defesa do Irão e obliterado 150 navios de guerra de 16 classes diferentes, o país ainda mantém aproximadamente 50% dos seus lançadores de mísseis e uma parte considerável dos seus ativos navais assimétricos, escondidos em túneis e bases fortificadas nas montanhas Zagros e Alborz. Esta infraestrutura, situada em alguns casos a 450 metros de profundidade sob rocha de granito, continua a ser o principal desafio para os planeadores militares americanos, que mantêm a pressão através de um bloqueio naval rigoroso a todos os portos iranianos. As consequências estratégicas e econômicas da atual estagnação no Estreito de Hormuz projetam um cenário de incerteza para a estabilidade do regime em Teherão e para a segurança energética global. No plano diplomático, a 5 de maio, o presidente Donald Trump anunciou uma pausa operacional temporária no Project Freedom, após um pedido direto do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que tem atuado como o principal intermediário entre Washington e o novo governo iraniano. Embora o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão tenha indicado que está a rever uma proposta norte-americana para o fim das hostilidades, a retórica permanece polarizada. O governo dos Estados Unidos emitiu um ultimato claro. A aceitação dos termos acordados resultará no fim do bloqueio e da campanha militar, mas a rejeição desencadeará uma nova fase de bombardeamentos com uma intensidade superior à registrada na operação anterior. Internamente, o Irão enfrenta uma crise de sucessão e um colapso econômico sem precedentes. Após o assassinato de Ali Khamenei, o poder foi assumido por uma liderança de linha dura, oriunda exclusivamente do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Estes dirigentes herdaram uma economia em queda livre, com o real iraniano em desvalorização contínua desde a imposição do mecanismo de sanções Snapback da ONU em setembro de 2025. O bloqueio naval norte-americano, que já impediu a passagem de pelo menos 52 navios comerciais com destino a portos iranianos, agravou a escassez de bens essenciais como carne e arroz, provocando uma inflação galopante que ameaça a coesão social do país. A dependência de mercados negros e o congelamento de ativos no estrangeiro limitam severamente a capacidade do novo governo em financiar o esforço de guerra e manter o funcionamento do Estado. No plano militar, a persistência de cerca de 30 bases de mísseis subterrâneas e de ativos de guerra assimétrica
sugere que o conflito poderá entrar numa fase de atrito prolongado caso a diplomacia falhe. Os Estados Unidos mantêm em reserva capacidades destrutivas, como a bomba GBU-57, Massive Ordnance Penetrator, desenhada para atingir alvos protegidos por centenas de metros de granito. No entanto, a comunidade internacional, incluindo parceiros econômicos vitais do Irão, como a China e a Índia, tem manifestado uma crescente urgência na restauração da livre navegação. Enquanto a Índia apela ao cumprimento do direito internacional, a China mantém uma postura de silêncio estratégico, consciente de que a sua própria segurança energética está refém da estabilidade em Hormuz. O desfecho desta crise determinará não só a sobrevivência da estrutura política iraniana, mas também a reconfiguração das rotas comerciais e das alianças militares no Médio Oriente para as próximas décadas. Para acompanhar as atualizações em tempo real sobre este conflito e as suas repercussões na economia mundial, subscreva os nossos boletins informativos.